Olá a todos. Nesse vídeo eu tentarei resumir o mito da criação Aldmer na lore de Elder Scrolls, lembrando que só é um resumo, então pode ser que algumas informações não estejam presentes no vídeo. Bom, sem mais delongas, vamos lá. No princípio não havia nada, e desse nada surgiram duas forças primordiais chamadas Anu e Padomai. Essas entidades eram descritas como iguais, porém opostas uma à outra. Anu representava a ordem, estabilidade e a luz. Já Padomai representava a mudança, instabilidade e escuridão. Em meio ao nada, as duas forças se encontraram, e por serem opostas uma à outra entraram em conflito. E desse conflito mais duas entidades foram criadas, Anuiel, que é dito ser a própria alma de Anu, e o Sitis, que por sua vez é dito ser a própria alma de Padomai. Não apenas Anuiel e Sitis foram criados nessa interação de Anu e Padomai, como também o próprio Aurbis, que pode ser descrito como o universo que abriga mundos, ou Nirn, além de Oblivion, Aetherius e o próprio vazio. Após isso, outros seres começaram a tomar forma no vazio. Os primeiros deles foram Auriel e Lorkhan, sendo eles as próprias almas nascidas de Anuiel e Sitis, além de serem também lembrados como os primeiros Eteada, ou espíritos originais. Auriel trouxe com ele o conceito de tempo, assim estabilizando Aurbis, que até aquele momento era dito ser turbulento demais. E agora, com essa estabilidade, novos Eteadas conseguiram tomar formas distintas uma das outras, criando assim uma miríade de novos espíritos. É dito que do conflito constante de Anu e Padomai, muitos outros planos foram criados para os Eteada habitarem. Porém, nem todos estavam satisfeitos com isso. Assim era a hora de Lorkhan, cria dos Sitis, agir. Lorkhan é apontado como sendo uma criação dos Sitis, destinada à destruição, causando isso através muitas vezes da enganação. E através da enganação Lorkhan agiu. Após perceber o descontentamento e insatisfação de alguns Eteada, ele propôs a eles a criação de um novo plano, na qual ele deu o nome de Mundus, um plano mortal, onde a criação dos próprios Eteada poderiam povoar. Após ele conseguir convencer um bom número de espíritos originais, incluindo o próprio Auriel, a construção de Mundus começou. Assim, o plano de Lorkhan se deu início. A construção de Mundus foi algo muito complicado. O plano era volátil demais, e à medida que o tempo passava, era inevitável que muitos Eteada teriam que se sacrificar totalmente para que o projeto pudesse ser concluído. Assim, Magnus, um proeminente Eteada conhecido como grande arquiteto de mundos e deus da magia, começou a ter dúvidas de quais seriam as reais intenções de Lorkhan na criação desse plano. Magnus então decidiu encerrar o projeto e fugir do plano mortal para Aetherius. Na sua fuga, muitos outros Eteadas também decidiram o seguir, e esses mais tarde ficaram conhecidos como Magna G. A fuga de Magnus e de seus seguidores abriram vários rasgos no céu, sendo o maior deles feito por Magnus, e que mais tarde ficou conhecido como Sol pelos mortais, e os pequenos rasgos deixados pelos seus seguidores ficaram conhecidos como estrelas. Já o brilho que provém desses tais buracos é a própria luz de Aetherius atravessando o véu e banhando Nirn com magia, principalmente através do buraco deixado por Magnus. Os Eteada que decidiram ficar em Mundus, mesmo após a grande escapada de Magnus, mais tarde ficaram conhecidos com Elnofei, ou Ossos da Terra. Eles foram essenciais para que Mundus fosse estabilizado, dando quase todo o seu poder no processo. Após a fuga de Magnus e a estabilização de Mundus, os Eteadas, mesmo enfraquecidos, decidiram fazer uma reunião na Torre de Adamantina, torre essa erguida por eles mesmos, para discutir como puniriam Lorkhan por ter os enganado. Esse evento ficou conhecido como a Convenção. Lorkhan até esse momento já sabia que sua enganação havia sido descoberta. Sendo assim, reuniu um exército de homens criados da mesma forma que os Elinofei, e que em algumas versões eram conhecidos como Elinofei errantes, ancestrais dos seres humanos, para que lutassem ao seu lado. Também é dito que Cain estava ajudando Lorkhan nessa batalha, porém não é certeza se ela fazia isso por Lorkhan ou pelos seres humanos. A batalha entre Lorkhan e seus exércitos contra as forças de Auriel se deu início em algum lugar próximo
aonde é a Skyrim atual. Auriel, que com a ajuda do seu braço direito, Trinimac, que no futuro ficaria conhecido como Malacath, conseguiram derrotar Lorkhan, com Trinimac arrancando seu coração no processo. O coração foi entregue nas mãos de Auriel para que fosse destruído. Porém, nos seus últimos suspiros, Lorkhan disse: "Esse coração é o coração do mundo, porque um foi feito para satisfazer o outro." Nesse momento, Auriel, vendo que o coração era indestrutível, ficou furioso. Pegou o coração, amarrou na ponta de uma flecha e o lançou no mar. Lendas dizem que o coração passou acima do local, que seria conhecido como Cyrodiil no futuro, e no trajeto acabou derrubando algumas gotas de sangue que se cristalizaram e que no futuro serviriam para os Eilides moldar o Kim el-Badal, ou Amuleto dos Reis. Quando o coração caiu no mar, uma enorme montanha surgiu no lugar da queda, montanha essa que no futuro ficaria conhecida como Montanha Vermelha, aonde o coração seria redescoberto nas profundezas pelos Dwemers. Nas lendas também é dito que o corpo de Lorkhan foi dividido em dois, e assim Macer e Secunda foram criadas, e o que corrobora isso é que as luas, com o passar das eras, estariam perdendo sua coloração, no que eram originalmente brancas, parecem agora estarem apodrecendo, desbotadas, como se estivessem em um processo extremamente lento de decomposição. Após tudo isso, os El-Nofei permaneceram em mundos para que esse lugar se tornasse algo viável, com muitos deles se entregando totalmente a esse plano. Os outros espíritos originais abandonaram mundos e a Torre Adamantina e voltaram para Aetherius, diminuindo a magia de mundos no que é conhecido como Êxodo Divino, e assim também estabilizando Aurbis no processo. Logo após isso, a história élfica começou, também conhecida como a Era Merética. Observações. Essa versão da história está muito associada ao mito da criação Aldmer, na qual eles mesmos demonizam Lorkhan e o culpam por todo o mal que ocorreu. Porém, existem versões que contam uma história diferente da dos Aldmer. Outro ponto que se tem de notar é que Lorkhan é muitas vezes associado como defensor dos seres humanos, porém muitos humanos não acreditam que descendem dele, mas sim que foram criados pelo mesmo. Uma outra observação é que o relacionamento de Kain com Lorkhan não é muito claro. Alguns dizem que foi a primeira Etaada a concordar com a construção do plano mortal, por isso ela escolheu ajudar Lorkhan na batalha final. Outras versões dizem que Kain era uma concubina de Lorkhan, porém outras dizem que Mara era quem desempenhava esse papel. Muitas lendas afirmam que Lorkhan ainda possui influência em mundos através dos Chezarines, como por exemplo, Pelinal Whitestrake, e seu apreço pela raça humana e seu ódio mortal pelos elfos. Também nesses nomes há Zurin Arctus, mago de batalha de Tiber Septim, fundador do Terceiro Império. Além desses outros nomes que se tem suspeita de ser um Chezarine, Ysmir Wulfhart se destaca como um deles, um antigo rei da primeira era de Skyrim, conhecido por ser poderoso na voz, além de ser temas de várias lendas e mitos nórdicos, e é conhecido por ter morrido e ressuscitado várias vezes. Bom, se você gostou desse vídeo, clique em gostei aí embaixo e comente algo que eu tenha esquecido de citar ou que adicione mais informações ao vídeo. Lembrando que isso foi apenas um resumo do mito da criação Aldmer, então muita coisa não foi citada, além de versões diferentes dessa mesma história, dependendo do mito da criação de outras raças. Então é isso. Valeu por ter assistido e até a próxima.